Jô, você é uma inspiração para todos nós, uma referência muito clara. Eu queria saber se eu podia contar com você, Jô. Jô não, Jojo. Se você quiser ser o melhor, tem que fazer como os melhores. Claro, acordar cedo, trabalhar duro, né? Não, tá maluco? Quer acordar cedo do que ninguém merece. Você tem que fazer literalmente como as pessoas que estão bombando estão fazendo. Ué, mas daí não seria cópia? Que copiar o quê? Você vai estar se inspirando nos ícones. Vai, malandro. Você consegue. Acabou a reunião, chega. Todo animadinho. Vai malandro, aprendendo com a rainha de bambu. Vai malandro, com cacheto vira cópia do Gugu. Vou tentando, fiz Anitta e meti a fita no culote. Tô usando, muito mais que figurino do Faustão. Desce e rebola gostoso, o mais importante é ter envolvimento. Tenta ser Pablo Vittar, mas a timeline taca, taca, taca. Se veste com a toga do Moro, condena maluco, a torta é direito. Depois é só virar herói, Lula preso amanhã. 6 anos de paz, bem mais que Bruma, Falu ou Pauchá, ou Fábio Vittar. Vai malandro, pior que tá no pica, então mete o louco igual Tiririca. Pode falar confiante, pleno como Silvio Santos e Galvão Bueno. Pra bombar na web não precisa nudes, nem ser boa pinta ou Whindersson Nunes. Tem que estar na estica, algo que pressione, usar os ternos chiques tipo William Bonner. Tá fazendo, até mãe envolvendo, tá vendo? Não paro, não. Vai malandro, aprendendo com a rainha de bambu. Vai tentando, faz a Anitta, mete a fita no culote. Muito boa noite! Pela primeira vez em 2018 está começando o programa do Porchat! Ah, que bom! Que saudade que eu tava de dizer essa frase, minha gente! Eu também tava com saudade da Choque no Paulo Vieira, hein? De sacanear o Cambota, mas eu também gosto de gritar, também tava com saudade de fazer um... em rede nacional. Tá começando o programa do Porchat, minha gente! E pra mostrar que viemos, hoje eu recebo o William Vac pela primeira vez na televisão. Verdade isso, gente. Pela primeira vez na TV, ele vai comentar o vídeo, a polêmica que, né, encheu as timelines no Brasil todo ano passado. Lembra disso? Por que eu sou eu não vou nem falar de quem, não sei quem é, né? E não é só hoje, a semana de estreia tá todo um tiro. Amanhã eu recebo a sensação do carnaval, a musa do baile da Vogue, a rainha da lacração Jojo Todinho vai estar aqui. Temos também Felipe Massa e Cacá Bueno na quarta-feira. Na quinta, Dia Internacional da Mulher, vou receber a Maitê Proença, vai ser um negócio maravilhoso. Acabaram as férias, minha gente. E pra quem achou que eu fiquei 3 meses parado, acertou. Foi exatamente isso que eu fiz. Não, eu não fiquei parado fazendo nada, não. Eu tava estudando. Olha isso aqui, minha gente, que eu ganhei dos meus fãs ano passado e eu li o livro do Jô, é o máximo. Tem um capítulo inteiro que ele ensina a tocar bongô. Mentira. É a vida do cara que inaugurou esse formato aqui. Se não fosse por ele, quase ninguém ia me parar na rua e falar: adoro o seu programa, preferi o Jô. Então, realmente, é sensacional. Tá vendendo aí em todas as livrarias. E esse é só o primeiro capítulo. Eu já tô animadíssimo, porque já vem o segundo. Outro tá legal desse. E a gente tá indo pro 3º ano de programa. Quer dizer, a gente já durou mais do que a carreira do Biel, gente. Isso é bacana.
Inclusive, não só duramos, como ontem também ganhamos um dos maiores prêmios da noite, o Oscar, não o troféu imprensa, sim! E ganhamos de um voto de vocês, o voto popular. Queria agradecer a todo mundo que elegeu pela internet o programa do Pochá, o melhor programa de entrevista da televisão brasileira. Fiquei muito feliz, ó, a gente promete caprichar ainda mais esse ano, hein? Eu vou agradecer do jeito mais interneteiro possível agora pra vocês. Se a gente já ganhou o prêmio, nem com o programa nem começou, imagina agora que estreou, né? Esse ano vai ser intenso, ou melhor, já tá sendo, né? Porque ainda é março e a gente já teve julgamento do Lula, que aconteceu no 15º episódio da 4ª temporada da Operação Lava Jato no Netflix, é verdade. Mas a coisa que mais deu o que falar é um pouco caída, né? Eu não tô falando dos peitos da Marquezine, não, tá? Que estão muito show de bola. Tô falando do olho do Amaral, que conseguiu aparecer em todas as notícias do Sapucaí. É verdade. Primeiro ele separou o João Dória do Zeca Pagodinho, vocês viram? Aí, ó, tem aí. Depois ele apareceu em primeiro plano no beijo da Isis Valverde. Teve também, ó. É um momento lindo, mas uma pessoa curiosa. Apareceu também do lado da Patrícia Poeta. Olha lá. E agora a foto mais marcante de todas. Amaral, olha aí. Na frente dessa menina que tá tendo um derrame. Ali do lado. O Amaral tá em todos os lugares do mundo, olha. Eu saio. Tadinha, ela pegou uma foto hoje. Mas é impressionante. O Amaral tá em todo lugar, não é não, Cambota? Ô, Amaral, uma salva de palmas pro Amaral, minha gente! Amaral, o que aconteceu que você tava em todo lugar no carnaval, rapaz? Ligue já. O pessoal pode te contratar pra aparecer. É como uma banda minha aqui. Meus pelúcios. Você sentiu o climão do Dória com o Zeca Pagodinho na hora ou você nem percebeu? Não, nem vi. Você só queria aparecer numa foto. Só queria aparecer na foto, você assim, sorriu. Mas... Ali você já tava alegre, não tava não? Tava cheio de água no corpo. Amaral, bom, espero que você participe mais vezes, em mais lugares, assim, pra gente poder trazer você, inclusive, pra participar. De repente a gente tira o Paulo Vieira, bota você. Não, Paulo Vieira não, é meu parceiro. É parceiro de choque, olha aí. Parceiro de choque não, pelo amor de Deus, né? Só pra voltar pra tomar um choque legal Jamais. aqui? Não? Jamais. Senhoras e senhores, Amaral, minha gente! Ó, e depois do carnaval, ainda tiveram as Olimpíadas de Inverno e o Brasil foi, mais uma vez, né, muito mal, conquistando posições horríveis. Igual acontece nas Olimpíadas normal, é engraçado, inverno ou não pra gente. Olimpíada de Inverno pra gente é igual Enem pra adolescente. São dias de choro, de vergonha e de perder a disputa pra algum asiático. A verdade é essa. E ontem foi noite do Oscar também, premiação para os maiores e melhores de Hollywood, e segundo Rubens Evaldo Filho, também para as mais bonitas, né? Não sei se vocês viram ele comentando. E o Jimmy Kimmel, que apresentou a premiação, ofereceu como prêmio para quem fizesse o menor discurso um jet ski, só para o evento não demorar muito. Enquanto isso, o troféu imprensa lá, né? O Silvio Santos ofereceu a colônia Ellen Ganzaroli da Jequiti. Cada um com a sua realidade, né? Mas não quero mais falar do Oscar dos outros, não. Eu quero organizar o meu próprio Oscar, né? Aqui no Brasil, né? O nosso Oscar. Eu quero começar com o Oscar de melhor atriz, que claro vai pra ela, Cristiane Brasil, que fez um papel dificílimo, não é qualquer atriz que tem coragem de fazer. Muita gente, inclusive, recusa esse papel, né? Que é o papel de ridículo, tá certo? Mas ela se agarrou com unhas e dentes e fez um papel de ridículo com tanta verdade que nem parecia que estava interpretando. Diria até que ela nasceu pra isso. Se você perdeu, a gente tem um trechinho da ministra, ex-futura ex-ministra. Vai, ministro. Eu tenho para falar para vocês o seguinte: todo mundo tem direito de pedir qualquer coisa na justiça. Todo mundo pode pedir qualquer coisa abstrata. O negócio é o seguinte: quem é que tem direito? Ainda mais na justiça do trabalho. Que muito merecido. Isso aí, o Naldo com ela ali abraçado, também achei muito legal. E agora o Oscar de efeito especial vai para Marina Silva, que desapareceu em 2017. Parabéns, Marina. Oscar de melhor maquiagem vai para Paulo Vieira, que depois de uma sessão de maquiagem de mais de 7 horas fica assim, ó. Que beleza. Agora o prêmio de melhor animação vai pro Zeca Pagodinho, por esse momento de muita animação aqui, ó.
Olha, chateada ali. Prêmio importante agora pra finalizar, hein? Oscar de melhor figurino, que vai pra ele, João Dória, com muito mais troca de roupa do que a Beyoncé. Olha aí, ó. Que beleza, cada hora com um, que bonito isso. E agora que eu já entreguei o meu Oscar, vamos falar do verdadeiro Oscar aqui, o maior prêmio do cinema mundial. Você assistiu, Paulo Vieira? Eu vi, mas eu não entendo muito. Eu imagino o que a pessoa tá falando. Eu imagino que ela tá agradecendo. Mas tem tradução simultânea, Paulo Vieira. Mas o cara também não sabe, o cara que traduz. Ele fala, é um prazer, eu gostaria de... Muito obrigado a todo mundo do filme. Ele é só metade. Ele sintetiza ali no meio tudo. a gente não vê. Mas a gente aqui não. A gente aqui preparou uma coisa pra vocês, porque nem todo mundo assistiu aos filmes indicados. E é por isso que a gente resolveu facilitar o caminho. Pra você que ainda tá decidindo qual filme vai ver essa semana, a gente trouxe 2 críticas de cinema pra explicar na linguagem do povo alguns dos vencedores indicados mais comentados da premiação. Sim, a mãe do Emergente Como a Gente e a amiga dela, Beth. Elas apresentaram o nosso Oscar, mostrando quais são os bons filmes pra assistir. Dá uma olhada. Boa noite, Brasil. Boa noite, Criança Esperança. Eu sempre quis falar isso, né? Nem Criança Esperança. Na verdade, tô aqui com a minha amiga Beth. Oi. Nós juntamos aqui pra poder comentar os filmes do Oscar, né? E eu acho essa premiação uma coisa tão bonita, tão chique. Tanta gente famosa, gente bacana, gente que a gente quer conhecer. Uns vestidos que parece casamento de igreja, né? E é sempre um belo casamento. E aí chama Oscar. Corra, eu não vi, mas claramente esse filme não presta, porque o nome já fala, não é pra ver, corra. É exatamente. Eu acho que se é pra ver um filme, tem que ser convidativo. É. Tinha que chamar, vem, fiz um bolinho, posso te passar um café? É entendendo? verdade, é isso. Talvez o filme chame-se Corra e tenha uma mãe com um tamanco atrás, falando, corra! Mas eu vou falar uma coisa. Lá em casa, se correr é pior. Então é até uma dica que eu não daria. A Forma da Água, né, comadre Beth? Ele é aquele filme que representa realmente, fala da vida da gente, dos problemas que a gente passa na vida. Eu me identifiquei na hora. Nossa, quando eu vi, falei, é isso. É o filme que precisava. Que é de quando você abre o congelador... E aí a forma da água não tem uma pedra de gelo que a pessoa não tem... Ela pega as últimas 2 pedrinhas pra botar na água e bota a forma vazinha lá dentro. Eu morro de ódio. Podia chamar, inclusive, a forma da água ou tubinhos de papelão do papel higiênico. Que ninguém repõe. É. Lá em casa não repõe. Mas é o 2. O 2 vai falar o desse 2 é problema. isso. Esse é a pronúncia é... Drunking. Vai no Drunk. Aqui é o é difícil falar. É por isso que eu nem fui ver, eu não consegui comprar nem o ingresso. Falei, eu vim ver o... Eu vim ver o... Aí eu falei, me vê logo, minha mãe é uma peça. Esse me chama pelo seu nome, não pode. É uma confusão. Eu vou falar, Beth, tu não vai olhar. Aí eu vou falar, Beth! Beth sou eu! O filme podia chamar Xará. Que é isso. É o teu nome. Meu nome, Pedro. E o seu, Pedro também. Me chama pelo seu nome. Xará. Eu adorei. 3 anúncios para um crime. Aqui em casa é assim também. Eu falo 3 vezes. Eu dou o primeiro aviso. Dou o segundo... Se precisar de eu falar a 3ª vez, eu já... Pra criminalidade, eu quero é matar. É isso, não adianta. Pra mim, 3 anúncios pro crime, também podia chamar Perdeu. Perdeu! Anúncio. Primeiro anúncio pro crime. Segundo anúncio pro crime. Perdeu! E o 3º anúncio pro crime, eu ainda não cheguei a pensar. Mas eu vou chegar. Você podia ser roteirista. Eu tô fazendo um curso. Beth! Mentira, eu tô fazendo curso. Tô escrevendo uns poemas. Ele quer ser atriz. Vamos fazer isso acontecer? 3 anúncios pro sucesso.
Logan, achei absurdo, uma enganação, sabe? Por quê? Porque eu achei que era um filme que falava do problema que a gente vive no Uber, né? Que você pede o Uber, só vem Renault Logan, né? E eu achei que até essa raiva desse filme era disso, né? Que só tem Logan. É impressionante. Pode ter outro lá no Breck, em outro que a gente não tem competição. Mas no Uber Pool parece que estourou um cano de Renault Logan. É só o que tem. Ai, achei agressivo. Usa o dom pra morte. Eu, por mim, hoje pra mim é não. Outro filme que é pra gente, Depois, A Guerra Secreta, que é exatamente o que acontece no Facebook. Como assim? Né, Beth, né? Que é a pessoa, ela posta alguma coisa, por exemplo, a Nésia e Nied estão brigados. A Nésia posta, tem gente que não se aguenta de inveja, foi depois. Aí começa a Guerra Secreta. Aí vem, Nied vem e comenta, concordo. E aí a outra fala, você concorda? Quem lê acha que é só um post, mas ali tem uma guerra fria, uma coisa, sabe? Uma guerra acontecendo que é só quem sabe que os prints no WhatsApp aí vai bombando. Eu fiquei super decepcionada quando assisti. Porque eu achei o tempo todo que a menina strip, ela ia falar, onde é que eu consigo essa matéria? E ele ia falar, no post Ipiranga. E aí acabou que não surgiu esse tipo de comentário. E eu fiquei chateadíssimo, que eu queria repetir a fala. Que nem tem, quando você repete, você vem e você fala, post Ipiranga. Não tinha. Muito melhor assim. É assim que a gente entende. Esse é o tipo de comentário que a gente precisa ver no Oscar, né, não, Paulo? Exatamente. Isso que é jornalismo de verdade, rapaz. Aliás, falando nisso, chegou a hora de receber meu convidado, o primeiro convidado de 2018. Ele tem 48 anos de jornalismo, foi correspondente internacional por 21 anos e era âncora do Jornal da Globo. Com um currículo desse, você imagina que nada conseguiria abalar a carreira dele. Mas não, porque no ano passado vazou um vídeo na internet e do dia pra noite ele virou meio inimigo público. Pra quem não lembra, o vídeo foi esse aqui. Por que o seu eu não vou nem falar de quem, não sei quem é, né? Sim, com certeza. Por conta desse vídeo, ele foi estraçalhado nas redes sociais e acabou, inclusive, saindo da Globo. Hoje, aqui no programa do Porchat, a primeira vez que ele vai comentar isso na televisão e falar do futuro também. Aonde ele vai, o que ele vai fazer. E é por isso que recebo agora com aplausos, senhoras e senhores, William Vac. William Vac, boa noite. Boa noite, eu dei muito. Agora boa noite. Boa noite. Há quanto tempo você não fala boa noite na TV aberta? 4 meses. 4 meses. Passou o turbilhão? Passou o furacão? Passou, me sinto livre de um peso, na verdade, porque eu, durante 48 anos, fui empregado de alguém e agora vou ser dono do próprio nariz. Quem é que não quer ser dono do próprio nariz depois de 48 anos sendo empregado? Deixa eu ver alguém, quem não quer? Todo mundo sempre quer, mas eu digo... Silêncio, vocês querem ser empregados, é isso? Pronto. Mas atacaram você, vieram pra cima. Você tomou uma porradona. Uma porradona? Uma de uma porrada. Não tenho o que falar, claro que tem que tomar uma porrada. Só que eu tava brincando e cochichando com um amigo. As pessoas já me perguntaram várias, inclusive a Carla, que você pediu pra falar comigo antes, e me pergunta assim, o que foi aquilo? E eu digo com toda sinceridade, não sei, eu não consigo me lembrar, porque eu sou terrivelmente piadista. Só que você arrumou um jeito de ganhar dinheiro com isso, eu arrumei um jeito de perder o emprego, é diferente. Faz sentido. Eu sempre botei apelido nas pessoas, sempre tirei sarro de tudo, principalmente se fosse alguma coisinha ali meia prontinha, meia fechadinha. Eu te conto a história do Jornal da Globo, que deixava o pessoal do estúdio, esse pessoal que tá aqui, ó, ficava todo mundo maluco comigo, porque segundos antes de abrir a câmera, antes do Jornal da Globo, numa certa fase do ano, vinha um programa com uma apresentadora linda, que falava de amor.
muito sexo. Sei. Eu pronto, sentadinho na mesa, olhando para a câmera, e eu falava, agora corta dela para mim. Tá todo mundo assistindo um programa com uma das mulheres mais bonitas do Brasil, falando de amor e sexo, corta pro vampirão. Aí até meu filho me tranquilizou, que ele disse que vampiro pros adolescentes é um negócio legal, né? Eu achava que era o fim. Vampiro vira até presidente? Eu não sei, o público... Não, depois de virar presidente. Depois. Depois, não confunde, peraí. É verdade, cronologia confuso. é certo. Aí naquela hora, faltando 2, 3 segundos, eu com o microfonado falava, vai a câmera pra cara do vampiro. Vai voar sapato na tela de televisão. Imagina o cara que está sentado em casa e aí abre e vai lá. Boa noite. O impeachment da presidente Dilma, a recessão maior da história do Brasil, a Lava Jato colocou em cana mais aquele, eu não podia falar a palavra safado, agora eu posso falar com toda a vontade, mais um bando de safados. E como é que eu ia fazer gracinha? Porque a moça que você pediu para me ligar falou assim, William, eu não tenho você em conta como um cara bem-humorado. Porque a tua figura não é um cara de Mas como é que eu vou fazer piada com um negócio desse? Eu já fazia piada comigo mesmo. Sim. Antes do programa entrar no ar. E o pessoal do estúdio ficava, meu apelido lá é alemão. Por causa que você tem cabelo loiro, eu também. Se o teu olho é quase azul, o meu também. Então o meu apelido do alemão deve ser por causa disso. E o pessoal gritava no ponto, alemão, porra, alemão, cuidado, alemão, esse negócio vai vazar. E eu fazia todo esse tipo de piada, que era aquele tipo de situação. Mas você nunca achou que pudesse vazar uma coisa dessa? Eu nunca pensei naquilo. Eu sempre fiz um monte de piada, eu sempre fui um tremendo de um gozador. Todas as piadas menos politicamente corretas que você possa imaginar, eu faço. Sempre fui irreverente. Agora, tomando todas essas porradas, por outro lado, para devolver para alguns, eu digo assim, caraca, o Brasil ficou um país que só tem nego certinho, bicho. Ninguém fala ninguém faz uma piada fora de hora, ninguém xinga a própria mãe sem querer, só tem cara certinho. Então eu digo, quem julga alguém ou julga a vida de alguém por uma piada, tem problemas. Mas essa piada foi racista? Não. Pelo simples fato de que um pensamento racista jamais será uma piada. Isso é um problema lógico em si. Como das acusações que podem ser feitas a mim, talvez a mais absurda é a de racismo, por conta da minha biografia, por conta dos meus amigos, por conta dos meus colegas profissionais. Aliás, basta ver com quem eu contracenava toda noite no Jornal da Globo. As pessoas me acusarem de racista é um absurdo completo. Mas você pode dizer que não é racista, mas fazer alguma piada de cunho racista. Eu acho que é essencial, e eu entendo a razão e entendo onde é que está o ponto forte do teu argumento. O teu ponto forte do argumento é assim, William, pode ser que você não quisesse dizer uma coisa racista, mas piadas contêm conteúdos que traduzem uma situação de discriminação e de opressão que dura séculos no Brasil. O Brasil, infelizmente, gente, é um país onde há racismo, onde pessoas pela cor da pele são discriminadas e são humilhadas. Então, mesmo que você não tivesse tido a intenção, uma piada muitas vezes traduz um conteúdo histórico, traz um contexto que é um contexto, sim, de racismo. Ao seu argumento, eu contraponho o seguinte, a intenção, nesse caso, Fábio, é fundamental. E aquilo era um ambiente privado, onde eu estava falando, cochichando no ouvido de um amigo, que aliás nem entendeu direito o que era. A primeira pessoa que eu liguei, falei, Paulinho, o que foi aquilo lá? Ele falou, sei lá, cara, não sei, nem como eu também não sei, não me lembro. Mas, por exemplo, quando você fala que acontece uma coisa errada, que está atrapalhando, e você fala, isso é coisa de preto, não existe a expressão, isso é coisa de branco. O pessoal, por exemplo, da revista Raça, que é uma revista de grande projeção no movimento negro, me entrevistou recentemente, vai ao ar esta semana, acompanhem, por favor, porque é justamente essa troca de argumentos e de ideia. Os 5 foram lá em casa, fiz questão que minha mulher e meus filhos os recebessem e tivemos exatamente esse diálogo que você está oferecendo para que eu possa ter contigo aqui agora, aonde eu tento, me empenho em mostrar 2 coisas. Primeiro, não faz parte da minha índole, nem no meu raciocínio, nenhum tipo de coisa dessa. Segundo, é uma piada idiota, contada completamente sem nenhuma intenção. Eu acho que isso conta. Mas, por exemplo, o movimento negro imediatamente... De qual você está falando?
De vários, de alguns. Obrigado. Mas eu muitos... não precisei eu dizer que estão divididos. Mas muitos deles falaram, opa, isso aí é racista. Por mais que você não tenha tido a intenção, que isso não tenha passado pela sua cabeça, que tenha sido uma bobagem que você falou, analisando hoje, vendo que muitos negros se incomodaram com aquilo e veem isso como racismo, é o tipo da coisa que você fala, entendi, aprendi uma lição, não faço mais esse tipo de piada? Claro, Fábio, você acha que eu levo esse negócio na boa? Você acha que eu acho que eu posso considerar isso simplesmente uma coisa que, vem cá, pô, esquece essa p aí, deixa esse negócio pra lá? Claro que não. Você se arrepende disso? Óbvio que eu me arrependo, eu sou um cara normal. Eu falo palavrão, eu falo coisa fora de hora, eu xingo sem querer, eu sou normal. Não é normal quem diz que todo mundo é santinho e o nível de hipocrisia disso tudo é fenomenal. Agora, eu não acho que o vídeo em si tenha sido o grande problema, mas sim decisões e reações que ocorreram após o vídeo. Esse vídeo nunca foi ao ar. Isto nunca foi dito numa situação pública. Este vídeo foi roubado de um determinado lugar. Este vídeo foi colocado com uma determinada intenção, o que é legítimo. Eu gostaria de dizer isso. Isso que eu ia perguntar. É legítimo. É um furo jornalístico que o cara não tinha, é bem um furo jornalístico. Vem cá. Aqui no momento em que nós estamos falando, está cheio de gente, alguém sacaneando alguém na internet, concorda? Claro. Ok? Vocês nunca foram sacaneados na internet? Vocês nunca sacanearam. sacanearam ninguém na internet? Duvido. Atira a primeira pedra. Quem nunca foi sacaneado, quem nunca sacaneou. Ou seja, situação normal de jogo, cara. Alguém está sacaneando alguém na internet, é normal. Isso é parte do jogo. Isso é parte do momento em que a gente vive na humanidade. Revolução digital, revolução da informação. Cada um pega o que quer e fala o que quer na internet de quem quiser e acabou. Agora, o que foi feito daí é que é outra história. Muito mais relevante, na minha opinião. Você chegou a se encontrar com o cara que filmou? Não, porque eu não acho que os caras que pegaram o vídeo e o divulgaram sejam as pessoas realmente importantes nesse contexto. Sei. O que me parece relevante nesse contexto, e é o que eu tenho dito não só num artigo que eu escrevi para a Folha de São Paulo, no qual eu volto a me dirigir ao público e explico o que eu acho que aconteceu e como que eu vejo essa situação, mas em outras entrevistas digitais, essa de fato é a primeira entrevista de televisão, eu tenho reiterado o meu ponto de vista, segundo o qual esta é uma situação que constrange em boa medida, e foi a aula magna da presidente do Supremo Tribunal Federal, da ministra Carmen Lúcia, quando ela vai 3 dias depois do episódio à PUC de Belo Horizonte e diz aos alunos, isto é constrangimento da liberdade de expressão. Nós estamos vivendo um momento no qual dobrar-se a gritaria, no qual colocar-se de reféns da intolerância atrapalha muito mais o debate do que facilita. O pessoal que foi me filmar em casa da revista Raça, no fundo, o que foi feito, tornar-se refém da gritaria organizada, tornar-se refém da intolerância, atrapalhou o debate, não ajudou. Eu acho que ajuda o debate o que nós estamos fazendo aqui, onde um argumento é contraposto a um outro argumento. A minha resposta, você colocou um argumento ao qual eu estou respondendo. Eu acho que isso ajuda, principalmente causas como essa. Você não acha que você demorou a falar? Bom, eu tinha um contrato, como é que eu ia falar com o contrato? O contrato não te permitia opinar sobre essa situação? Então, do ponto de vista jurídico, qualquer comentário que eu fizesse e comentasse decisões tomadas pela empresa com a qual eu estava ligado por um contrato, poderia me deixar... Mas te deu a vontade de falar? Não, você acha que não, né? Ué, não sei, de repente você achava que era melhor ficar quietinho e deixar passar. Você acha que eu sou maluco? Na boa. É óbvio, pô, você ia fazer o quê? Na hora e... É claro, quer dizer, todo mundo me segurou, umas rédeas desse tamanho, ainda mais o meu tipo. Eu sou um cara, eu falo o que eu penso na cara, não sou de esconder o que eu penso. Aliás, a minha participação como jornalista sempre foi a de manifestar a minha opinião, eu nunca escondi o que eu penso. Aliás, quando eu gosto de uma pessoa também eu não escondo, e quando eu não gosto, mais ainda. Então, esse meu jeitão de ser, daí vem meu apelido de alemão, de falar as coisas, de botar as coisas para frente... Eu sempre achei que é a melhor maneira de ter transparência. Mas então você não podendo falar, você não morreu horrível, por né? dentro? Isso que eu queria saber. Claro Você que deve sim, ter... né? Horrível. Horrível, é horrível. Raiva? Porque, é horrível porque o que eu acho, e isso sempre me preocupou, quer dizer, qual é meu foco como jornalista? Qual é meu foco como profissional de comunicação? São basicamente as mudanças políticas e sociais
que uma sociedade registra. Foi isso que eu fiz minha vida inteira praticamente, sobretudo como repórter. O grande foco são histórias humanas para seres humanos. E eu queria contar a minha história. Acho que a minha história não foi contada até agora como eu gostaria que ela fosse contada. O que eu estou fazendo aqui é óbvio, é reiterar a minha percepção das coisas e os meus argumentos em relação ao que aconteceu. Eu não tenho a menor esperança de convencer todo mundo, mas eu tenho esse empenho em dizer, da minha perspectiva, o que eu acho que foi e o que é. Você soube como? Pelo WhatsApp? Porque eu soube pelo WhatsApp. Eu recebi no WhatsApp pessoas falando, olha o que o VAC fez, acabou. Eu não lembro como é que chegou, não me lembro. Alguém te contou, te ligaram? Alguém foi, eu tava na emissora e tinha gravado eu me lembro que eu tinha gravado um programa, e aí tinha uma confusão, eu realmente não me lembro como... Mas você lembra como você se sentiu quando você recebeu? Você nem lembrava, você falou que vídeo era esse. E você foi assistir, obviamente. Aí eu falei, o que é isso? Falei, o que é isso? Não tenho ideia de que negócio é esse. Aí liguei pro Paulo Sotero em Washington, falei assim, cara, você sabe desse negócio? Primeiro eu achei que pudesse ser alguma... montagem, alguma coisa. Aí eu falei, putz, o que tá lá é o que tá lá, eu não me lembro. Mas aí na hora te congelou, você falou, ferrou. Não, eu acho que não. Eu tenho um sangue frio muito forte em situações de risco, porque durante muito tempo eu fui o encarregado de cobrir situações de risco. E eu estou acostumado há muitos anos a trabalhar com adrenalina. Apresentar um jornal ao vivo é, sobretudo, uma questão de adrenalina. Então, lidar com a adrenalina, para mim, é uma coisa tranquila. E lidar com a situação de risco também é onde eu tenho muita experiência. É uma das poucas profissões, a de repórter, onde ficando velho você fica melhor. Sim. E isso ajuda. Então, na hora o que vem é uma clareza muito grande de quais são os elementos envolvidos e quais são os próximos passos. E isso, para mim, de primeiro momento, ficou claríssimo que a primeira coisa que eu tinha que fazer era me livrar daquilo tudo e tomar conta do meu nariz, que é o que eu vou fazer agora. E você foi um jornalista que virou a notícia, virou a manchete. Eu já virei notícia outras vezes. Toda vez que repórter vira notícia, ele fez alguma c****. Quando eu fui sequestrado no Iraque e fui trocado como prisioneiro de guerra por prisioneiros de guerra iraquianos. Aí eu me lembro, antes de sair, quando a Cruz Vermelha trocou, comigo participou dessa aventura o Hélio Campos Melo, que é como um irmão para mim, era um fotógrafo na época, eu trabalhava no Estadão. Eu me lembro de falar para o Hélio, tem um monte de repórter ali esperando a gente sair da cadeia. Será que nós vamos ser tratados como heróis ou como profundos babacas? Os idiotas porque que foram conseguir ser preso pelos caras na guerra do deserto, isso é isso é uma burrice, é um erro. A minha formação profissional, Fábio, é dessa antiga. Repórter não é a notícia. O repórter lida com a notícia. Repórter não briga com notícia. Ele pode gostar de uma notícia, ele pode não gostar de uma notícia, mas ele não deixa que o que ele gosta interfira naquilo que ele traz para o público, que é o foco, o último e o decisivo. E você virou o foco. Claro que eu não gosto de virar foco. E você achou que... É estranho falar isso. Você passa 12 anos falando boa noite num jornal de massa, que não deixa de ser também Jornal Globo, não é exatamente jornal de massa, mas é um jornal de grande amplitude, obviamente, e vem dizer que você não quer virar notícia. Pois é paradoxal, mas a vida é paradoxal. Mas você virou notícia num momento em que a internet tem uma força imensa e você sofreu um linchamento virtual. Eu acho que a parte do linchamento, ela me causa bem menos constrangimento, bem menos. Há um tipo de canalha linchador profissional, o hater. Todo mundo que mexe com isso, vocês conhecem do inglês essa palavra, né? Hater, engraçado. Um monte de palavras em inglês que as pessoas não conhecem, mas pela presença na internet passa a ser palavras do uso cotidiano. Então, os haters, é bobagem você brigar com hater, eu nunca briguei com hater. Eu nunca fiz parte de rede social nenhuma, agora eu vou fazer de todas. Chegou a minha vez. Sim. Então, do ponto de vista do que esse tipo de atitude na internet provoca, nunca me preocupou porque eu nunca prestei atenção. Você não sabia o que prestei estava atenção acontecendo em gente que começou a trabalhar na área digital como você. Sobretudo porque você e outros abriram um campo cultural no sentido amplo, tá? Não de balezinho de música clássica, mas cultural no sentido de mudança de comportamentos e de mudança de formas de comunicação. Isso me interessa profundamente porque eu sou um profissional de comunicação. Agora, eu nunca joguei para a torcida, eu nunca trabalhei na expectativa de ganhar aplausos. Eu sempre achei que a minha função principal como profissional de comunicação
é trazer às pessoas a minha avaliação, a minha percepção dos fatos e, na medida do possível, dizer a elas: isto daqui é importante que vocês prestem atenção porque isto afeta a vida de vocês. Mas nunca trabalhei com essa perspectiva de eu vou falar para que as pessoas me aplaudam. Eu vou falar para que nas minhas redes sociais eu tenha X seguidores. Nunca. Mas nesse caso, muito mais gente te vaiou do que aplaudiu. Ao contrário, sabia? Você acha que muita gente ficou do teu lado mais? Muito. E esse período ao qual você se refere, no qual eu fiquei em silêncio, a quantidade de pessoas que falaram por mim e a qualidade das pessoas que falaram por mim, eu não quero separar que as pessoas que me defenderam são boas e as pessoas que não me defenderam são ruins. Isso é de uma estupidez fundamental e a pior ofensa que você pode fazer para mim é me chamar de estúpido nesse sentido. Isso é uma ofensa à inteligência. Eu acho que há pessoas com índoles ruins e boas em qualquer campo político. Agora, o tipo de apoio que eu recebi de pessoas que falaram por mim naquele período em que eu me mantive, sim, voluntariamente em silêncio, foi extraordinário. E o tipo de solidariedade que eu recebi nas ruas, particularmente, é surpreendente. Você não ficou com medo de sair na rua e te vaiarem no avião, de partirem para cima de você, nada? Não. Porque a capacidade de mobilização do linchador profissional é muito menor do que a gritaria da internet sugere. Quer dizer, essa gritaria virtual vira real, vira palpável. Ela é capa da Veja, ela tem uma matéria com pessoas falando. Então, eu agradeço à Veja a oportunidade de ter deixado que eu me pronunciasse lá mesmo, numa entrevista ao Augusto Nunes, que é um dos melhores jornalistas brasileiros, e que fez a sua mesma pergunta. Não estou dizendo que você não é original, não, pelo contrário, é que eu entendo. Eu assisti a entrevista. É que eu entendo qual é o peso que esse ponto tem na discussão que nós estamos tendo aqui. Discussão no bom sentido. É um debate. Bate-papo. Civilizado. Coisa rara na internet. Então, quando você coloca essa questão, o que eu disse naquela entrevista? A revista Veja, onde eu trabalhei um bom tempo, por sinal, a ela jamais eu direi que lhe faltou coragem. É uma revista corajosa. O que lhe faltou foi visão. O que lhe faltou foi perceber o que realmente está em jogo. E essa capa, na minha opinião, foi um erro. No Brasil, a gente não tem tanto isso, né? A gente não se posiciona tanto como nos Estados Unidos, por exemplo, a Fox, todo mundo sabe a posição dela, a Fox News. Peraí, Fábio, cuidado. A Fox é um canal de televisão fechado. As pessoas que assistem a Fox pagam para fazer isso. E ela tem um outro tipo de compromisso do que você aqui, por exemplo, que está numa concessão pública, ok? Isso já estabelece dois padrões. Uma concessão pública, como é o caso de rede aberta, Record, Globo, RedeTV, quem você quiser, pressupõe um tipo de comportamento, sobretudo do ponto de vista alternativo, que não existe no cabo. Então, na comparação que você faz, cuidado. Tudo bem, mas mesmo o Globo News, se for, Globo News se posiciona, fala aqui a gente defende tal, não. O que eu digo é, você dava a sua opinião mesmo ali no jornal, você só dava as notícias e guardava para você o que você achava daquilo. E mais, é importante que o jornalista dê a opinião? Eu acho fundamental separar claramente o que é fato e o que é opinião. As duas coisas convivem e elas ajudam o público. O que me parece hoje uma necessidade grande do público é que alguém ajude, dentro daquela enorme quantidade de fatos, a realmente separar aqueles que são decisivos, que são de grande alcance e que são de grande impacto. Isto é opinião, Fábio. Sim. O simples fato de decidir qual que é levado em conta, qual não, já é uma opinião. Entendi. O que não se deve confundir, e eu acho que às vezes há um pouco de exagero, é opinião com adjetivo. Uma coisa é dizer, o sistema político brasileiro faliu e foi arrebentado de fora para dentro por uma operação anticorrupção que tem legitimidade e apoio popular. Isto é uma opinião. Porque eu poderia manifestar uma opinião contrária. Eu poderia dizer simplesmente o seguinte: o sistema político brasileiro está sendo prejudicado por procuradores que, fora do seu papel, estão forçando a barra. É uma outra opinião. Eu estou falando do mesmo fato. Aí sim, como jornalista, eu estou assumindo uma posição. A minha posição qual é? A Lava Jato arrasou o sistema político brasileiro. Tornou o funcionamento desse sistema político praticamente impossível. Vamos pagar um preço por isso? Vamos. Parece ser um preço necessário? Parece ser, na minha opinião. Mas você... O que não exclui que cada um de vocês aqui na plateia tenha outra.
a respeito do que é a Lava Jato e as suas consequências. Agora, se eu disser, e agora com isso eu termino nessa frase, se eu disser a Lava Jato é isto, bonita, ou se eu disser a Lava Jato é aquilo, feia, eu estou trocando a opinião pelo adjetivo, aí eu perco a moral. Mas isso apresentando o programa. Mas se eu te pergunto agora, o que você acha da Lava Jato? Eu acabei de falar. Eu sei, mas você falaria, eu gosto e acho que isso foi fundamental. Você não teria problema de falar isso. Eu acho que nós chegamos, nós, sociedade brasileira, a um extraordinário dilema. Porque se a Lava Jato é tudo isso que todos nós, durante muitos anos, particularmente a minha geração, né, eu venho da geração, eu fui para a faculdade na época da ditadura militar. Se para todos nós a Lava Jato significa finalmente ver o filho da p preso, eu não estou falando o nome de ninguém, tá falando os filhos da p, de repente alguém vai falar aí, chamou não sei quem filho da p, não. Mas acho que todos estão se identificando agora. Querendo ver os caras que sempre aprontaram e sempre se deram bem atrás das grades punidos. Isso nos dá uma enorme alegria interior. Por outro lado, Fábio, nos coloca diante do dilema. Se a gente destrói o sistema político e acha que só pondo o corrupto na cadeia o sistema político volta a funcionar, a gente entra numa situação ingênua de acreditar que simplesmente colocar as pessoas atrás das grades transforma a política para o bem. Quando perdemos, em outubro, eu fiquei desesperado, fazia um editorial atrás do outro, dizendo nós vamos escrever até outubro as regras para as próximas eleições. Estas. Você viu alguma modificação nas regras dessas eleições? Está tudo igual. E tudo igual. Tudo como dantes. Perdemos, como sociedade brasileira, uma extraordinária possibilidade de mudar as regras para que essa crescente divergência entre quem elege e quem foi eleito feche minimamente, que é um grave problema no nosso sistema político. Quem elegeu não se sente representado por quem mandou lá para o Congresso. Qual foi a nossa posição, sociedade brasileira? Batemos palma para a Lava Jato, parabéns Polícia Federal, parabéns Procuradoria-Geral da República e por aí vai. E qual foi o nosso empenho em mudar um sistema político que está falido, arrasado e não é mais capaz de dar em prazo que precisamos, é um prazo urgente, as respostas que a sociedade demanda? Nós chegamos a esse dilema. E esse dilema está só começando, hein? Isso aí, eu dei muita má notícia durante muito tempo, aproveito para dar mais uma. Você já tem um candidato a presidente? Não, mesmo que tivesse, não diria. Isso, mas não tem? Não. Eu acho que a reeleição está aberta nesse momento. Quem disser que sabe quem vai ganhar, talvez até a sorte, mas vai ser sorte. Eu acho que o problema central dessa eleição é a questão para que lado que o país muda. Não acho que a eleição seja uma competição entre personalidades, que se excluem de certa maneira. Eu acho que essa eleição, de novo, é uma oportunidade para a sociedade brasileira decidir que caminho ela quer. Se ela quer o caminho de uma sociedade mais liberal ou vamos para uma sociedade mais autoritária, menos tolerante, mais radicalizada. Este problema está dado nesta eleição. Você vai encontrar gente autoritária, gente com propostas absurdamente impositivas em todos os espectros políticos. E você vai encontrar, o que me dá uma grande esperança no Brasil de hoje, é perceber que, por exemplo, o porteiro do prédio, que colocou a filha dele na faculdade de medicina, o motorista de ônibus, e o filho dele hoje está se formando em administração. Esse cara acredita que ele conseguiu isso pelo esforço dele, não porque alguém lhe deu isto, não porque alguém, um político bacana, dizendo que trabalha pelos pobres, criou para ele essa oportunidade de vida, não. Ele conseguiu isso e ele teria conseguido muito mais se essa burocracia filha da mãe, se essa regulação, se esse Estado permitisse que ele prosperasse e chegasse aos seus objetivos de vida. Essa mentalidade está subindo, ela é interessante, ela já se mostrou nas eleições para a prefeitura 2 anos atrás, quase 3 anos atrás. Essa talvez seja a grande luta que a gente vai viver. Agora, como que esse tipo de mentalidade se converte na hora da urna, na preferência por A, B, C ou D, é a arte do negócio, é difícil. A gente viu surgirem nomes, por exemplo, Luciano Huck. Eu vou falar dele porque ele já disse que não vai concorrer à presidência. Mas, e com uma rejeição baixíssima... Você não pensou em se candidatar? Eu me candidatar? Não, me tira dessa roubada aí. Por quê? Não, porque quem quer ser presidente do país?
Ué, alguém aqui quer ser presidente do país? Não, rapaz. E por que ninguém quer saber de política? Vocês que vão herdar o país, o público jovem desses não quer fazer política, não quer ser presidente, eu não consigo acreditar. A minha geração gostaria está saindo. de ser presidente? Não, eu não sirvo para isso. Eu realmente não sirvo para Ele isso. tá Eu não querendo tenho jogar idade peba pra para mim? isso. Ué, claro, ué. Só eu que fico aqui na Fiora. Você vai pra onde? Pra onde vai? O William Vac tá desempregado? Não, de jeito nenhum. Eu estou indo para esse mundo que você conhece, pedindo a sua ajuda aqui, inclusive, me dar umas dicas como é que as pessoas transitam no mundo digital. Eu acho que essa Piada é a... de preto não pode, já Não te dou pode? essa dica. Não? Já no mundo digital. Você tentou? Essa brincadeira a gente não chegou a tentar, não. Mas Falar coisa de loiro, pode? de loiro, de repente. Mas E não pode, coisa de loirá que não pode. loiro é melhor não também atacar, O que mais que não pode? Mas tem muita coisa que o que não for crime como é que não você vai, como é que você vai prosperar se você não pode fazer piada? pode, é só o jeitão de fazer, é só você levar em conta quem tá ouvindo. Lá no Porta dos Fundos a gente faz piada de machismo, de racismo, de feminismo, de tudo isso. A gente brinca com tudo e bate em tudo. Até agora estamos vivos, ó. 800 esquetes. Eu vou dar um jeito de arrumar uns haters aí para te ajudar. Isso Não, eu a estou gente indo para o tem. mundo digital. Mas Eu- então eu como é acho- que é eu isso acho- exatamente? eu acho que essa é a grande característica da nossa época. E o caminho que eu quero seguir é colocar no ar um programa que eu apresentava aos fins de semana, chamado Painel, vai se chamar Painel WW, com uma diferença. Vocês vão estar na plateia discutindo com os debatedores. Já estão convidados, inclusive. Vai ter plateia lá. Nós vai ter plateia no estúdio. O programa é um programa que traz, enfim, o programa continua existindo, é um formato muito gostoso de fazer, que a gente coloca 3 pessoas que podem contribuir para aprofundar um assunto e elas conversam entre si e o foco delas não é que, porque tem um cara que é corintiano, tem um cara que é palmeirense, tem um cara que é flamenguista, tem um cara que é vascaíno. Não, os caras ajudam o público a entender um determinado problema. Só que, na minha perspectiva, estava faltando exatamente isso. Puxar o público jovem para dentro do programa. Como? Para dentro do programa. Vamos trazer o público, mesmo. exatamente, estúdio, plateia jovem, aí os especialistas, aqueles caras lá conhecidos e tal, bem estabelecidos, vão dialogar com a plateia que ouviu-os por 2 tempos. E no terceiro tempo, o diálogo é entre eles. E o programa vai ser atualizado diariamente com essas opiniões minhas que vão não ser adjetivadas. Isso, você quis ir por esse caminho ou porque você tem o impedimento de não poder trabalhar em nenhuma outra TV aberta? Não, é minha proposta. É o que É você minha quis proposta. fazer. Eu acho que a gente, se você olhar para o que está acontecendo lá fora, e isso acaba chegando ao Brasil mais cedo ou mais tarde. Em geral, as coisas chegam no Brasil bem mais tarde, mas essas estão chegando também. Se você olhar, por exemplo, como grandes impérios de comunicação e de mídia hoje estão se, de certa forma, desfazendo por causa da competição digital, você percebe que mais cedo ou mais tarde, você é com mania de economista falar, em vez de usar partícula impessoal, se ele falar você, não é direto, tem se como dado o fato de que o streaming, o digital, provavelmente vai mais e mais ocupando o lugar do que hoje se diz televisão linear. Certo. Quer dizer, as pessoas, elas anunciam o seu programa, claro que elas ficam esperando Vai continuar pro pra ar, todo sempre, né? exatamente. Elas não querem mais esperar a hora que alguma coisa vai pro ar. Não sei um jogo, aí não tem jeito. Jogo, Ao vivo, esporte, é o ao vivo. factual. Ao vivo. Então a ideia é fazer um programa que discuta o país de modo civilizado, com civilidade, quero dizer. É evidente que você não concorda com a minha resposta. É evidente que eu não concordo com o seu argumento. Mas não por isso a gente consegue se entender. Claro. Um coloca a questão para o outro de maneira correta, cordial e Ouvindo, honesta, né? e transparente. É isso que eu quero fazer. Tirar esse balão todo de ódio que está no ar. E chegou a ficar com medo, por exemplo, de não ter patrocínio para o seu programa por conta Não. dessa repercussão? Ao contrário, a receptividade foi muito boa. E temos patrocínio, senão como é que a gente vai pôr no ar? Porque isso custa dinheiro, né? E nós vamos para o ar com um padrão realmente profissional. Bom, boa sorte nessa Obrigado. nova caminhada. Você vai me ajudar, que você prometeu? Vou sempre. Quantas testemunhas estão aqui? Tem todo mundo aqui. Já estamos esclarecendo para o público um monte de coisa. E aí, assim, eu queria terminar com 2 coisas, 2 questões. A primeira é, na internet, tudo é para sempre. Certo. Esse vídeo vai te atazanar a vida para sempre. Daqui a 20 anos você vai dar entrevista, vão falar, é aquele vídeo e tal. Não tem problema nenhum. Você fica com medo de ser lembrado por esse vídeo Você crescer? acha que se eu tivesse medo de ser lembrado, eu vim aqui? Você acha que eu não imaginava que você ia abrir com o vídeo? O que eu faria no teu lugar?
Quer Botaria. trocar comigo? Eu abro aquela cortina entre o Fábio e falo pra vocês assim. Vai chegar um cara agora aqui que tinha um tremendo do emprego. Era um dos âncoras mais conhecidos do Brasil. Aí vazou um vídeo e ele se f***. Ele não usou assim. Né? Ele não usou assim. Agora, vamos ver o vídeo? Eu não tenho medo desse vídeo, porque eu sei que eu estou sendo sincero. Eu não sou racista, nunca fui. O que eu sou é um tremendo de um gozador. Então, eu não tenho problema com isso. E não tem medo desse vídeo passar por cima de Univac, não? Jornalista, pessoa, prêmio Oeste, caramba. De jeito nenhum. Eu tenho uma obra de 48 anos, que é a minha verdade, e é uma obra dedicada ao combate à discriminação e à intolerância. Eu volto a repetir, quem julga uma vida por uma piada é que tem um problema, não quem foi julgado. E então, para terminar, o que você aprendeu com essa história toda? Eu aprendi a ter mais sensibilidade para alguns pontos e aprendi a ser mais humilde. Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado pela William Vac. oportunidade. As senhoras estão pegando por chá, a gente volta amanhã pro Jojo Todinho. Valeu.